Salve, 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 torcedor atleticano, tudo certo com vocês? Como vocês estão, torcedor atleticano? Eu acho que você lembra que alguns dos principais momentos do time de aspirantes do nosso Furacão foi exatamente com essa junção de jogadores das categorias de base do clube, jogadores mais jovens, jogadores que estão buscando essa oportunidade, aí com jogadores mais experientes que já faziam parte do grupo principal de outras temporadas. E eu acho que a gente volta a ter um desenho muito legal de se acompanhar dos jogadores mais velhos, com os jogadores mais novos, com os jogadores mais jovens, com os jogadores que podem agregar com um pouquinho mais de experiência. Então, no final das contas, passa a ser um sentimento que a gente tem ali um grupo que com esse mix de perfis a gente consegue ter a equipe mais competitiva possível. Então vamos dar uma analisada no grupo que foi relacionado para enfrentar um jogo difícil, que é esse jogo contra a equipe do Operário. Obviamente não é um clássico, obviamente a gente não está falando de um jogo entre Atlético e Curitiba, que tem uma bagagem emocional muito maior, e aí sim a gente vai contar com o nosso grupo principal completo, ou pelo menos boa parte do grupo principal, com outro jovem preenchendo as lacunas, mas dessa vez a gente pode falar de um mistaço, podemos dizer assim, né? Vamos começar analisando a situação do gol, que você tem Carlos Eduardo, Matheus Soares que não foi um goleiro que conseguiu convencer a torcida atleticana nesse primeiro momento, e você tem aí sim a entrada do Mikael, que deve ser o goleiro titular do Atlético. Pensando na sequência da competição, o Mikael hoje não é o goleiro que disputa com o Matheus Soares, o Mikael é o goleiro que disputa com o Santos, e a gente vai perceber qual Mikael vai assumir o gol do Atlético daqui para frente. Se vai ser o Mikael que a gente entende que pode ameaçar até a titularidade de um goleiro histórico como o Santos na equipe principal do Atlético, ou um Mikael ainda de muita instabilidade. Eu acho que em nenhum momento você teve uma comparação do Mikael com o Matheus Soares, Carlos Eduardo. O Mikael sempre alguns degraus acima, mas a gente quer que o Mikael continue subindo e agregando ao ponto de seguir uma trajetória que o torcedor do Atlético sempre imaginou. O gol do Atlético nas próximas temporadas vai ser de um dos goleiros mais promissores do futebol brasileiro, um dos goleiros com mais partidas pelas seleções de base do futebol brasileiro. Então acho que o Mikael assumiu uma posição que sempre foi dele de direito. Aí a gente tem na defesa, fica muito fácil entender quem vão ser os laterais, porque você tem Claudinho e Gilberto. Acho que é basicamente por aí que o Atlético ele deve seguir durante todo o campeonato. O Vitinho ainda não ameaça para mim a titularidade do Gilberto, e acho que se tem algo que vem sendo muito importante para esse time sub-23 é o equilíbrio que esses laterais conseguem oferecer para o time. Eu acho que você tem claramente o Claudinho ali como um jogador um pouquinho mais defensivo, apesar das boas aparições ofensivas, mas um jogador mais do equilíbrio, que faz a saída de três, que ajuda na saída de bola, que controla muito bem as transições do time adversário para não permitir que o time adversário chegue com tanto conforto nessa transição ofensiva. E o Gilberto um pouquinho mais ofensivo, né? O Gilberto quase como um ponta pelo lado direito, gerando situações de gol, sempre aparecendo para dialogar, sempre aparecendo para tabelar, com um perfil completamente diferente do Claudinho, mas que também faz o Atlético olhar para sua lateral direita e saber que pode contar como uma válvula de escape ali pelo lado do lateral do Furacão, sabe? Na zaga eu acho que a gente deve ter uma surpresa. Acho que o Abraão deve seguir no time titular, e aí a gente deve ter a situação do Léo Pelé. Pro Léo Pelé, os aspirantes não ajudam em absolutamente nada, tá? Pro Léo Pelé só vai ser mais um ponto de exposição ali para eventualmente ele falhar e a torcida cobrar, e a torcida falar que o Léo Pelé não serve pro time do Furacão. Acho que independente do que o Léo Pelé jogar, muito dificilmente a gente vai ter um Léo Pelé convencendo o torcedor a partir dos jogos de aspirantes, mas como um zagueiro mais experiente, um zagueiro de boa técnica para saída de bola, e até
levando em consideração o nível do campeonato estadual, eu acho que a gente vai ter que ver um Léo Pelé conseguindo se impor, porque senão ele já vai entrar num contexto de dívida desde o início da temporada. Então acredito que vai assumir a vaga do Beleze ali, que deve estar muito em breve deixando o nosso furacão. No meio-campo, a gente tem a possibilidade do Alejandro Garcia, do João Cruz, do Raul, do Bruninho, do Stabellini, do Riquelme, do Dudu, do Mares e do Chiquete. Você ainda tem Kaique Paquetá e Leozinho ali. Como eu faria essa. Vou botar o Luiz Fernando também, e aí a gente deixa os centroavantes para depois, tá? Como eu faria essa formação? A partir desses jogadores. Primeiro de tudo, eu abriria a mão do Riquelme, tá? Eu tentaria uma alternativa diferente para a construção desse meio-campo com Cauã Stabellini junto ao Alejandro Garcia, tá? Acho que o Alejandro Garcia ele merece a oportunidade de atuar num gramado melhor, como é o caso da Arena da Baixada. Eu acho que o jogo dele é um jogo que precisa de boas condições para os bons passes que o Alejandro Garcia costuma dar, entrarem no jogo e fazerem o jogo do Atlético ter andamento, o jogo do Atlético ter dinâmica. Então quero ver o Alejandro nesse contexto. E aí, por questões óbvias, eu acho que o Cauã Stabellini é o jogador que mais se aproxima dessa alternativa como camisa 5 ali em relação ao Riquelme, que não vem fazendo um bom campeonato. O Atlético pode ter também a opção do Lucas Maresi. O Lucas Maresi é um jogador que para mim vem sendo um ponto de equilíbrio muito importante desse time do Atlético, mas ao mesmo tempo um jogador que não se imaginava que ganharia tanto espaço e ganharia tanta relevância conforme o campeonato ele fosse seguindo. E acho que o Lucas Maresi toda vez que entra em campo ajuda o Atlético, o Lucas Maresi toda vez que entra em campo faz o time do Atlético funcionar melhor. Não vejo o Maresi tanto como um camisa 5, por isso que eu não sei se faria sentido você abrir mão do Riquelme para ter o Maresi. Mas se você entender que uma dupla de volantes até um pouquinho mais ofensiva com o Maresi e com o Alejandro Garcia faz sentido, eu acho que funcionaria muito bem, porque o Maresi tem o passe, mas tem a movimentação, tem a dinâmica, tem a capacidade de ser um todo-campista e você conta com a qualidade de estabilidade de jogo que o Alejandro Garcia pode oferecer, sempre com bons passes, com boa construção, com boa dinâmica a partir dali. Daí a gente poderia ter o Raul, mas, assim, sendo bem sincero, levando em consideração a informação que eu tenho, que o Raul não deve ser uma peça super utilizada pelo Odair Helman, também não tiraria a vaga de um garoto para poder contar com o Raul, não. Aí a gente pensaria numa linha de três, que na teoria é uma linha de três óbvia com o Bruninho do Kujiski e também com o João Cruz. Mas como a gente está falando da utilização de alguns dos nossos jogadores mais experientes, eu acho que o Bruninho, para mim, é inegociável. Apesar de ser um momento de testes e o Bruninho já ter sido testado no time do Atlético, é um jogador inegociável pelo faro de gol que mostrou nos primeiros jogos, na influência de funcionamento da equipe que mostrou nos dois primeiros jogos, tanto no primeiro jogo como no segundo jogo, quando o Atlético cresce, começa a procurar o Bruninho e o Bruninho, querendo ou não, entrega lances perigosos o tempo inteiro, seja a partir do 1 contra 1, seja a partir da finalização, seja a partir da associação, então não abro mão desse garoto. E aí eu acho que você teria que tomar uma decisão de Dudu ou João, tá? Acho que você pode até ter os dois, assim, com um dos dois sendo mais um volante. Eu acho que entre Dudu e João, o Dudu tá devendo mais do que o João. Acho que o João, um dos melhores momentos que o Atlético consegue ter ao longo das partidas, é muito mais com o João aparecendo, com o João batendo a bola, com o João dando dinâmica ao jogo, organização ao jogo. Eu gostaria de ver o Dudu um pouquinho mais influente. Então a gente pode ter, quem sabe, até o Alejandro Garcia junto com o João Cruz de volante, o Dudu mais como meia abrindo uma vaga na ponta, e aí você teria uma disputa do Leozinho com o Luiz Fernando. E talvez os dois podendo ser titulares, tá? Se a gente for levar em consideração o Mastriani já é um jogador que não deve continuar no clube, o Renan Viana também nenhuma projeção de futuro no clube. E você poderia ter um ataque muito leve com o Leozinho pela direita ali, vindo por dentro como um meio-campista, uma função bem parecida que o João fez no jogo contra a equipe do Cianorte. Você teria
ainda a alternativa do Luiz Fernando no comando de ataque, numa posição de um finalizador que o Luiz sempre se sentiu muito confortável a ser esse jogador que o Atlético procura para finalizar, mas eu tô muito interessado como o Leozinho ele vai interagir com o João Cruz. Eu tô muito interessado como o Leozinho vai interagir com o Dudu, com o Bruninho. Acho que o Leozinho ele fala muito a língua desse time sub-23 do Atlético, de ser um time ofensivo, de ser um time que gosta da bola, de ser um time que busca controlar o jogo. E acho que o Leozinho te entrega essa alternativa de um jogador refinado tecnicamente, que gosta de ter a bola e sempre pode entregar um fator de imprevisibilidade muito claro. Então vou trazer a escalação final, que ela foi me enrolando ali ao longo do vídeo e no final das contas eu não consegui bater o martelo. Mikael, Gilberto, Abraão, Léo Pelé e Claudinho. Alejandro Garcia, João Cruz, Dudu, Bruninho, Leozinho e Luiz Fernando. Cara, interessantíssima escalação. Interessantíssima escalação para um dos jogos mais difíceis do campeonato. A gente sabe como o time do Operário, historicamente, é um time que dificulta muito a vida do nosso Furacão. Mas quero ver Bruninho, Leozinho e companhia nesse futebol moleque que esse time sub-23 pode vir a ter nos comandos de João Corrêa. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.